Excelente dia, já começando para a nossa live. Glória a Deus pela presença maravilhosa do Espírito Santo que todo dia está conosco. E nós agradecemos porque a bondade e fidelidade dele está conosco todos os dias, né? E hoje já fomos para o primeiro treino do dia, né? Hoje é um dia que eu divido um pouco o meu treino, faço uma parte agora pela manhã para dar aquela turbinada e o restante mais à noite. E nós vamos começar hoje falando de Números 22 e já vamos pedir a direção do Espírito Santo, que todo dia nós estamos aqui liderando a nossa mente. Por que precisamos liderar a nossa mente? Porque ela é a porta de entrada de tudo, gente. Então nós temos que estar muito firmes na nossa mentalidade. E nós vamos falar nesse capítulo, Números 22, de Balaque, que era o rei de Moabe, onde ele começou a temer Israel e a força de Israel. Então ele vai pedir para Balaão, que é um profeta, para que ele amaldiçoe Israel. E Balaão, ele ficou um pouco dividido, porque ele queria agradar o rei, né? Porque sabia que ia ter recompensas, mas ele vem buscar ao Senhor, porque ele era profeta, né? E aí tem o momento da jumenta falar com Balaão, né? Quando Deus quer falar, Deus usa até uma jumenta, né? E aí Deus abre os olhos de Balaão e ele começa a entender a vontade de Deus. Então ele não consegue amaldiçoar o povo porque era um povo abençoado por Deus. E aí a vontade de Deus não pode ser manipulada. O que ele abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Então já declare isso, que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Amém? Então vamos para a leitura de Números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se às campinas de Moabe, além do Jordão, nas alturas de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quando houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva no campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era como rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros Balaão, filho de Beor, e a Petró, que está junto ao rio, a terra dos filhos do povo, a chamá-lo, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, porque mais poderoso do que eu, talvez o poder ferir e lançar fora a terra, porque eu sei que tu abençoares será abençoado, e que tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então ele tinha uma visão aqui e da força de Balaão, que ele era o profeta mesmo, né? Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões midianitas com preço de encantamento nas suas mãos e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E eles disseram: passai aqui essa noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura, poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram os príncipes de Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou a vir conosco. Porém Balaque tornou-se a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, as quais Balaão lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir até mim, porque grandemente honrarei. Olha a proposta, né? Grandemente honrarei e farei tudo o que me disser. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-te que também aqui fiques esta noite, para que saibas o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu disser. Então Balaão levantou-se de manhã
bardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. A ira do Deus acendeu, porque ele se ia. O anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele caminhando montado na jumenta e 2 servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desbanhada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la retornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor veio, pôs-se à vereda das vinhas, havendo uma parede entre um lado e a parede do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou contra a parede e apertou contra a parede do pé de Balaão. Por isso tornou-se a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs um lugar de estreito, onde não havia caminho para desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão acendeu e espancou a jumenta com um cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Que eu espancaste essas 3 vezes. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que me tornei a tua até hoje? Acaso tem comigo o meu costume de fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu um anjo do Senhor que estava no caminho, e sua espada desbanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e protou sobre a face. Então o anjo do Senhor disse: por que já 3 vezes espancaste tua jumenta? Eis que saí para o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes desviou diante de mim, e ela não se desviasse diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e ela te deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava nesse caminho para me opor a mim, e agora parece que mal os teus olhos voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti esta falará. Assim Balaão foi nos príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque e Balaão vinha saindo ao encontro à cidade de Moabe, que estava no terreno de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que tenho vindo, porventura poderei eu agora de forma alguma falar alguma coisa? A palavra de Deus pusera na minha boca, eu falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Kiriat-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas deles, levou a Balaão, e os príncipes estavam com eles. E sucedeu que de manhã Balaque tomou Balaão e fez subir os votos a Baal, e viu dali a última parte do povo. Gente forte, né? Então o Senhor vai, a jumenta vê, né? E a jumenta fica assim: poxa, eu te servi até então e mostrei aquilo, né, pra ti. E aí Deus vem e faz com que a jumenta fale quando ele se preocupa com o certo. Porque na verdade Balaão, ele estava confuso, eu vejo aqui, né? Ele queria obedecer ao Senhor, mas ao mesmo tempo vinha aquela questão de tipo as honras, né, mundanas. E realmente nós estamos num tempo, gente, que nós temos que buscar muito ao Senhor, muitas graças dele, porque nós estamos num tempo de muita confusão, certo? Mental, espiritual. Então a gente tem que estar muito discernimento do Senhor. Que lições que nós tiramos dessa leitura aqui maravilhosa da palavra, que é uma palavra poderosa? Primeiro ponto: o medo dos inimigos. Quem anda com Deus está protegido. Nós não devemos temer, porque nós sabemos com quem nós estamos, que é o rei da tribo de Judá, o rei poderoso. Segundo, o coração de Balaão, a fidelidade total a Deus. Então nós temos que ter nosso coração totalmente entregue. Por mais que venham reis trazendo honras, manjares, nós precisamos estar com o nosso coração entregue ao Senhor. A jumenta que falou: Deus abre os nossos olhos, e usa até uma jumenta quando necessário para abrir os nossos olhos, porque Deus mostra que Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Deus tem a palavra final. Então, quando Ele declara, quando Ele fala a palavra dEle que permanece. Então, declare hoje: quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa.
Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença do Senhor esteja sobre tua casa e que muitas bênçãos caiam sobre ti. Fique com Jesus.